A Apple perdeu trilhões de dólares em valor de mercado aí nos últimos meses. E nos últimos dias também, nas últimas semanas de 2022, ela acentuou uma queda na bolsa de valores. Então eu que também tenho ações aí da Apple, decidi fazer uma análise aí do futuro da companhia, né? Uma análise tanto gráfica do gráfico quanto quanto uma análise quantitativa da empresa para entender o que está acontecendo, por que os investidores estão descontando tanto o valor. Fala galera, meu nome é Lucas Vinícius, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E galera, é o seguinte, mais bonito do que sair desfilando com um iPhone dourado pela rua é você se inscrever no canal e deixar o like aí para ajudar com o algoritmo. Bom, mas vamos lá. Tem uma empresa que eu conheço bastante, é a Apple. Isso porque existem gados bolsonaristas, gados petistas, existem gados da Apple. Eu sou um gado da Apple. Isso porque sempre quando ela lança alguma coisa, eu compro. Não é que qualquer coisa, mas a maioria das coisas. Isso porque eu sempre tive experiências boas com a Apple. Sempre também quando eu tive problema com os produtos, a assistência foi super fácil e rápida. Tô falando que a assistência aqui no Brasil da Apple também não é aquela coisa, mas é muito superior à das outras companhias. E quando eu tive Samsung, eu só passei raiva. E também é inegável que o iPhone perde muito menos valor que os celulares das outras companhias. Se eu não me engano, quando eu comprei o Samsung, eu comprei por 4 mil e alguma coisa, e um ano depois eu tive que vender ele por 2 mil, assim, ele perdeu metade do valor em um ano. E geralmente o iPhone não perde tanto, assim, perde, sei lá, 20 ou 30% do seu valor, dependendo da cor, dependendo da memória, mas ele não perde tanto igual os outros celulares. Bom, mas chega de mimimi, vamos aí à análise. O que aconteceu com a Apple nos últimos tempos para ela estar sofrendo tantas quedas na bolsa? Bom, primeiramente, a gente tem que entender que todas as techs, todas as grandes empresas de tecnologia estão sofrendo aí na bolsa de valores, principalmente pelo aumento da taxa de juros nos Estados Unidos, né? Eles estão tendo uma desaceleração da economia, o que leva aí também ao próprio balanço. Quando você vai fazer uma análise fundamentalista da empresa, com a taxa de juros alta, você avalia a empresa mais barato, ou seja, você tem um desconto, ou seja, você tem um desconto na cotação da empresa. E principalmente as tecnológicas, né, as big techs, elas tiveram um boom muito grande durante a pandemia. E aí agora pós-pandemia, né, não sei pós-pandemia porque vai e volta, mas né, enfim, se Deus quiser pós-pandemia, é, todas as techs que ganharam muito durante a pandemia, a euforia dos investidores começou a decair. Mas a Apple se manteve muito resiliente durante os meses de 2022, enquanto a Meta, né, e outras empresas de tecnologia sofriam. A Apple meio que caía um pouco, mas mantinha aí uma certa resiliência. Mas digamos que a China quebrou as pernas da Apple. Isso porque e esse é o motivo número 2, o iPhone Pro e o iPhone Pro Max, que são aí os carros-chefes da Apple. Isso porque a venda do Pro e do Pro Max geralmente é maior do que a venda do iPhone comum. Tiveram uma grande queda na oferta nos últimos tempos, principalmente pelas políticas da China em enfrentamento ao vírus. Então, quando alguém tinha o vírus, a China ia lá e fechava a empresa, a fábrica, né? E também em Zhengzhou, eu não lembro direito como que pronuncia, eu não sei direito como que pronuncia o nome da cidade. Ela é dita a cidade do iPhone, né, que tem aí a maior fábrica
de iPhones da Apple, os colaboradores meio que tipo largaram e começaram a fazer protesto contra as políticas do governo da China em relação ao vírus. Então teve aí, tudo isso influenciou. E eu já tinha reparado quando eu fui comprar no ano passado, 2022, o iPhone estava esgotado em todo lugar, todo lugar. Se você foi comprar o iPhone fora do país, você viu que sim, estava muito difícil conseguir. Eu sei que eu consegui. Quando eu consegui para comprar o meu, eu tive que ir a 30 quilômetros da onde era o meu hotel, porque assim, brotou nem era a cor que eu queria, nem era a quantidade de memória que eu queria, mas brotou uma unidade lá, eu comprei, fui correndo lá comprar, porque tá bem complicado mesmo a oferta de iPhones. E como o iPhone representa aí 47% do revenue da Apple, é importantíssimo não ter queda nas vendas, principalmente pela falta de oferta dos iPhones. Dito isso, vamos à análise gráfica. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Depois de ficar 8 minutos falando aqui, eu gravei, né? Eu fui ver que eu esqueci de ligar a gravação de tela. Tá, mas vamos lá. Vamos lá, tem que gravar tudo de volta. Mas tudo bem, vamos. Ossos do ofício. Bom, o que é... Vou falar como eu comentei antes, não vai pro ar. Mas assim, a Apple, graficamente, ela não está bonita. Contudo, quando você vai trabalhar com análise técnica, você não pode simplesmente focar no gráfico, na análise técnica. Você tem que entender todo o contexto da empresa. Você tem que juntar os fundamentos da empresa, o que está acontecendo com a empresa, com a análise técnica. Porque se você for só pelo gráfico, você vai apanhar. Na realidade, o gráfico, na maioria das vezes, ele só dá meio que um ponto de entrada e um ponto de saída. Você já sabe que você vai investir naquela empresa, mas tem o ponto de entrada e o ponto de saída. Beleza? Então, se você pegar o gráfico aqui da Apple, no nosso querido Yahoo Finance, que é um site maravilhoso, eu adoro ele porque ele tem muita coisa que muito site cobra muito de graça. E nem tem tanta propaganda assim. Beleza, então tá, vamos lá. Esse é um gráfico de candlesticks. E aí você vê que ela perdeu um importante suporte aqui. Né? Foi um suporte aqui, foi um suporte aqui. Vira uma resistência aqui. Você vê que também aqui uma zona era uma zona de suporte. E aqui também foi uma zona de resistência. Então aqui é um ponto bem importante. Tá. E daí, Lucas? E daí que rompeu aqui, significa que no curto prazo não temos aí boas notícias para a Apple, né? Ela ficou um bom tempo lateralizada aqui, né? Aqui uma lateralização, sobe, desce, fica de lado. Teve um bom tempo lateralizada, e aí ela rompeu aqui e agora ela entra aí provavelmente numa tendência de baixa no curto prazo, né? E se a gente pegar aqui no começo, né, no começo de se pegar 2019, aqui 2020, a Apple cresceu muito, né? Aqui teve essa queda, que a maioria das empresas teve essa queda na bolsa de valores, que estava todo mundo muito louco, porque o petróleo estava de graça, estava negativo o preço do petróleo. Mas aí, então ela cresceu forte 2020, 2021, 2022, até chegou aqui no topo, começou a lateralizar, perdeu força e caiu. Então assim, minha visão para Apple, compra. Estou comprado, continuo comprado e eu indico a compra. Isso para médio e longo prazo, porque ela tem muito fundamento, ela tem questão do carro autônomo, que pode ser que é segredo, mas a maioria das pessoas aí dos analistas apostam que tem o carro autônomo, tem a questão da virtualização aí da realidade virtual também, que ela pode entrar forte nesse mercado, e ela tem
muito dinheiro para queimar, para investir e tem uma marca muito forte. Então, apesar de ter perdido bilhões de dólares em valor de mercado, assim, trilhões de dólares em valor de mercado, a Apple ainda é uma boa para você investir. E a maioria dos analistas colocam aí o target da Apple entre 175 dólares e 200 dólares. Esse é o valor aí dito pelos que é o upside da Apple pelos analistas. Você pensando que aí ela tá 125, tem um bom espaço para um upside. E é isso aí. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!